Bom dia, rapaziada. Bom dia. Esse texto vem bem a calhar, né? Com a recuperação, a mudança de vida. Quais foram os amigos que sobraram? Quais são aqueles que no momento em que se tem dinheiro, substâncias, carro, moto, estão juntos? E quando não tem nada disso, quais são os que estão juntos? São poucos. Quais são os que falam a verdade? Né? Não, e tem muitos amigos que lá atrás chegaram, falaram a verdade, me doeu e eu me afastei. Porque eu não queria escutar a verdade. Eu queria aquele que passasse a mão na minha cabeça, que fosse complacente, conivente com o meu eu, que não ia ficar me dando clicada. Desse até o dinheiro para comprar. De fato. E aqueles que eram de fato amigos, eu me afastei. Veja o que fala aqui nesse parágrafo. Ao longo do tempo, entretanto, aprendemos que a amizade requer trabalho, mas cedo ou mais tarde, todas as amizades apresentam desafios. Nossos amigos nos amam o bastante para nos dizer a verdade a respeito de nós mesmos. Como diz o velho ditado, a verdade te libertará, mas primeiro vai te deixar furioso. E isso parece especialmente verdadeiro no que diz respeito à amizade. Agora, uma reflexão. Aqueles que lá atrás chegaram, deram um conselho, por muitas vezes se afastaram de você ou de mim, como que estão esses amigos hoje? Aqueles que foram ligeiros, inteligentes, de repente até entraram no uso, conheceram, experimentaram, mas opa, não quero isso para mim, saíram fora. Como que estão de repente esses? Com certeza estão bem. E nós recusamos os conselhos, recusamos a verdade de um amigo que muitas vezes falou coisas que machucou, mas que precisava ser dita e ouvida, e a gente se absteve daquela companhia, daquela amizade. Os verdadeiros amigos. E o principal de todos. Nunca abandona, né? Tem um hino da harpa cristã que fala assim: achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido de milhares para mim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim eu toma-se. Harpa cristã, o bom amigo. Uma vez chegaram e falaram para Jesus, ele era bom, e ele falou: Jesus, bom é Deus. E o principal amigo, a gente deixava de lado, só buscava ele na hora do socorro, na hora do perrengue, na hora do medo. Aí veja bem, eu estava meditando sobre aqui umas passagens que falam de amigo. Olha só isso daqui. Provérbios 14 e 20, olha o que fala. Depois eu pego. Provérbios 14 e 20. O pobre é odiado até pelos seus vizinhos, mas os amigos do rico são muitos. O pobre é odiado até pelos seus vizinhos, mas os amigos do rico são muitos. Ainda aqui, Provérbios 17, 17. Olha o que fala. Em todo o tempo, ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O que isso quer dizer? Muitas vezes, você tem um amigo
que na hora da angústia que você precisar, Ele vai agir como teu irmão. Ele te deu conselho como teu irmão, sem você precisar dar nada em troca para Ele. É isso que fala pra gente. Quantas vezes lá atrás teve amigo que agiu como irmão e nós fizemos pouco caso? Na hora da angústia, virou um irmão. E aqueles que a gente tinha como amigo, na hora da angústia, onde estavam? Ou melhor, aonde estão? Quando acabou-se o dinheiro, a substância, ou foi para um centro de tratamento, de reabilitação, quantos ligaram? Quantos vão visitar? Cadê esses amigos? Né? Ainda aqui, veja bem, Provérbios também. (18, 24) fala o seguinte: o homem que tem muitos amigos pode vir à ruína, mas há um amigo mais chegado do que o irmão. Muitas vezes, o da tua casa não age como um amigo, muitas vezes age. Muitas vezes um irmão da tua casa não tem a assertividade, o carinho e a atitude como um amigo tem, que na angústia se faz como um irmão. Há amigo mais chegado do que irmão. Eu posso falar disso. Muitas vezes, quando eu mais precisei, muitos amigos agiram de uma maneira muito mais carinhosa, amorosa, acolhedora, de braços abertos do que os da própria casa. Tudo bem que depois de muito cansar, né? Depois de muito cansar, de muito se frustrar, de muito eu não fazer jus a tudo aquilo que já foi feito. Né? Eu não posso jogar no lombo e falar que foram... Eu permiti que isso acontecesse. Eu permiti que isso acontecesse. Né? Veja bem aqui ainda. 19:4. As riquezas granjeiam, atraem. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. E aí o que acontece? A literatura ainda falou pra gente o quê? A verdade que liberta. Nossos amigos nos amam o bastante para nos dizer a verdade a respeito de nós mesmos. Como diz o velho ditado, a verdade te libertará, mas primeiro vai te deixar furioso. E isso parece especialmente verdadeiro no que diz respeito à verdade, à amizade. E aí, se a gente parar, tem um versículo na palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas vezes buscamos a verdade para ter uma libertação, mas buscamos a verdade onde ela não estava. Buscamos a verdade na mentira, buscamos a verdade no engano, buscamos a verdade em coisas passageiras, buscamos a verdade em status, posição social, bens materiais. E isso não adianta nada. Muitas vezes meu ego está abalado e eu creio que coisas materiais vão me... E no fundo, é ineficaz. Eu preciso da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora foi dito que fiel e verdadeiro é aquele que fala a verdade, mesmo que doa. Quem que fala a verdade? O bom amigo. Quem é um amigo bom? É Deus. Aí, se você pegar João capítulo 8 ainda, versículo 36, fala: se pois o Filho
libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, primeiro fala: conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, muitas vezes a gente acha que está livre, mas não está. Porque não fomos buscar a libertação na verdadeira verdade, naquilo que liberta. Porque se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é filho? É o Filho de Deus, Jesus. É o único que pode libertar. Então, quem é o melhor amigo que eu tenho que buscar ajuda para me libertar? Jesus. E por muitas vezes, até quando ele se fez presente, quando iniciou-se o falar a verdade, muitos se afastaram dele. Ali fala na palavra de Deus que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Só o falar de Deus através dos profetas não foi suficiente. Tanto que capítulo 1 de João fala o quê? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Mas foi necessário que o verbo se fizesse palavra, viesse entre os homens e habitasse entre os homens. O que é verbo? Verbo é palavra. No princípio era apenas palavra, Deus. Mas foi necessário que o que até então era só uma palavra viesse entre os homens para testemunhar de Deus. E a gente crê nele. Aí muito mais adiante fala o quê? Que nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque muitos ouviram face a face e não creram que ele era o Filho de Deus. Nós não vimos, mas a gente crê. Quem crê aí que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E muitos ouviram, tocaram, conversaram, ouviram e não creram. Então nós somos bem-aventurados. Aí veja bem, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Muitos dos discípulos, porque muitos, não está falando de 12, tinha muito mais seguidores, escolhidos por Jesus foram 12, mas que seguiam a Jesus eram inúmeros, mas por ele falar a verdade, muitos se condoeram com a verdade. Ah, não quero mais, está doendo, estou de mal, não brinco mais. Por quê? Porque Jesus falava a verdade. Tanto que foi dito, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Por que é duro? Porque é a verdade. E a verdade dói. A princípio pode deixar você furioso, mas depois você vai entender o significado disso. Compreendendo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus lhe disse: isso vos escandaliza? O que aconteceria então se visses o Filho do Homem subir para primeiro onde estava? Se tudo isso que eu estou falando te escandaliza, te deixa atônito, perplexo, você não aceita, você acha que eu pego pesado, e se de repente você me vê saindo daqui subindo para o céu de onde eu vim? Você vai infartar? Você vai surtar achando que ficou louco? É o Espírito, é o que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Aqui Jesus falando. O espírito é que vivifica. A carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas alguns de vós não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Jesus era onisciente, é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele já sabia os que criam e os que não criam, e ainda quem o iria de trair. E prosseguiu: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos
voltaram atrás e já não andavam com ele. Muitos dos discípulos voltavam atrás e já não andavam com ele. Por quê? Primeira coisa, a verdade doía. Segundo, muitos não criam naquilo que ele falava, eram incrédulos. Terceiro, não estavam dispostos a renunciar à própria carne, porque o que vivifica é o espírito, a carne para nada serve, mas preferiam a concupiscência, os desejos e os prazeres da carne, não estavam dispostos a renunciar a si mesmo e seguir Jesus. Que estou fora, mano, para com isso. Valeu, Jesus. E foram seguir a sua vida da maneira como bem lhe aprovesse. Muitos, e ainda hoje muitos, fazem desse jeito. E por muitas vezes quebramos a cara, eu quebrei a cara, por agir do mesmo jeito. Fazer a própria vontade. Achar que isso aqui é balela, ou que muitas vezes é muito mais gostosinho do meu jeito, do que pagar o preço para viver a verdade. Só que se eu não vivi a verdade, e quem liberta é a verdade, por que eu não fui liberto? Porque eu me impedi de ser liberto. E eu recusei a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu não sou liberto, é porque eu não vivi, eu não conheci, eu não tive comunhão com a verdade. Aí aqui falou pra gente que quem fala a verdade é um amigo íntimo. Quem fala a verdade é um amigo. Quem fala a verdade é aquilo que vai doer, mas que vai trazer resultado. Mas aí vem pessoas de fora, passam um paninho, falam uma coisinha, eu tenho aquilo como a verdade. Eu acabo não priorizando. O caminho perfeito aos homens, aos olhos dos homens e... O que até então parece ser o perfeito e a verdade, eu tenho aquilo como a verdadeira verdade. Muitas vezes eu tenho ensinamentos, eu tenho pessoas me instruindo, chegam até pessoas da minha própria casa e falam algo para mim que eu acho que não, de fato isso é a verdade. Fico feliz da vida, me encanto e quebro a cara. Porque a verdadeira verdade eu não sigo. Aí lá na frente fala, puxa vida, devia ter dado crédito. Aí se você pegar lá em Isaías, se não me engano é 45, não lembro agora, primeiro versículo fala assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ou seja, quem é que está ouvindo o que a gente está falando? E a quem é que o braço de Deus se manifestou na vida? Aquele que deu crédito. Mas quem está dando crédito? Eu dou crédito às coisas de Deus ou dou crédito às coisas de outras pessoas? Ou de amigos que não convêm, como eu fiz a vida toda? É isso que fala pra gente. Né? Veja bem, a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, não quereis vós também retirar-vos? Vocês não querem aproveitar também e sair fora? Virou para os 12, né? Os escolhidos. Vocês não querem aproveitar também? Vai, aproveita. E respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. E respondeu Jesus, não vos escolhi eu aos 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Mas não vamos falar de Judas, vamos falar da fala de Simão Pedro. Nós não vamos, porque a gente crê que você é o Filho de Deus. E contigo a gente vai caminhar. E aí eu vou te falar uma coisa. Jesus virou para Pedro e falou, perguntou, Pedro,
tu me amas? Ele falou, claro que eu te amo, Senhor. Passou um tempo e ele falou, Pedro, tu me amas? Ele falou, Senhor, é claro que eu te amo, que eu te amo. E ainda pela terceira vez Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Ele falou, Senhor, até a morte irei contigo. E Jesus falava para ele, apacenta minhas ovelhas. Mas eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Na terceira vez que Jesus perguntou, ele falou, Senhor, até a morte eu irei contigo. E a Bíblia relata que Pedro se enfureceu, tá tirando? Terceira vez perguntou a mesma coisa, e ficou bravo. Aí Jesus virou e falou para ele, pois é isso que eu te digo, que antes que o galo cante essa manhã, esse dia você me negará 3 vezes. E foi dito e feito. E aí Jesus foi preso no Getsemane pelos soldados romanos e tudo mais. A hora que estava indo para o Sinédrio, Pedro ficava só de canto, né? Escondido com medo de pegarem ele. Aí ele negou 3 vezes Jesus, porque chegaram e falaram assim, onde você estava, João? Pô, sai fora, vem por esse cara. Só que eu vou falar uma coisa. A conversão de Pedro foi tão grande que se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos na Bíblia e ler ele, você vai entender, compreender e aprender o quê? Que a unção de Deus na vida de Pedro era tão grande que a sombra dele curava. Ele não precisava nem abrir a mão, nem abrir a boca. Colocava-se os enfermos aqui assim, deitado, o sol estava ali, do jeito que Pedro ia andando assim, a sombra dele ia batendo nos doentes, ia curando todos eles. A sombra de Pedro, tamanha unção de Deus na vida dele. Por quê? Porque a verdade se fez presente na vida dele. E da mesma maneira a verdade tem que fazer presente na tua vida. E a verdade que liberta, e a verdade é Jesus. Amém, rapaziada? Podemos dar uma salva de palmas para Deus?